mas eu vou ter que falar agora um pouco do selo de Deus. Se de um lado eu tenho a marca da besta ou o selo da besta, o próprio livro de Apocalipse também fala que tem o selo de Deus. Ou seja, esses sinais separam as pessoas fiéis a Deus e as pessoas fiéis à besta. Entenderam? Então agora vamos aprender o que é o selo de Deus, que depois você vai entender perfeitamente o que é a marca da besta. Porque na verdade a marca da besta, guardem essa frase, é uma imitação, a cópia barata que o diabo criou para inibir, para destruir, para substituir o selo verdadeiro de Deus. E você vai aprender isso aqui no vídeo. Bacana? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 7, verso 2 ao 3. A palavra de Deus diz: Então vi outro anjo subindo do Oriente, que tinha um selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Então vocês percebem que tinha um anjo de Deus que não permitiu que os outros 4 anjos que estavam segurando ali os ventos, se você estuda o livro de Apocalipse, fala que tinha 4 anjos nos 4 cantos da terra, né? A terra não é quadrada, é redonda. Ou seja, simboliza os 4 pontos cardeais. Eles estavam ali segurando os ventos. De acordo com a Bíblia, em profecia, quando você estuda um pouquinho de teologia, você vai descobrir que ventos em profecia significa guerras, destruição, coisas desse tipo, conflitos. Então, esses anjos, que ali são um símbolo da vontade de Deus, estão impedindo as nações de se destruírem totalmente. E reflita comigo, com o tanto de bomba nuclear que tem, com o armamento que existe hoje, se não fosse o querer de Deus, você não acha que esse povo já teria destruído o mundo? Esses anjos estão ali segurando os 4 ventos, né? Com dificuldade. Por quê? Porque os povos são ímpios, são maus, e o desejo das pessoas sem Deus é a destruição, porque o ser humano, sem obedecer a Deus, a sua palavra, ele age, desculpe o termo aqui, mas você vai ter que concordar, como um demônio, isso mesmo. O ser humano deixado ao seu bel prazer, ele age como um demônio. Por isso, quem nos transforma, nos purifica e santifica é Deus, o Espírito Santo. Esse anjo que subiu do Oriente, ele tinha o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. O anjo diz: antes de você soltar as guerras, as atrocidades, permitir que o ser humano haja de acordo com suas paixões malignas, primeiramente eu vou selar na testa os fiéis servos de Deus, para que eles estejam protegidos. Veja que a marca da besta é colocada na testa ou na mão direita. Mas o interessante é que o selo de Deus é colocado apenas na testa. Curioso, né? Mas daqui a pouco vocês vão entender porque o selo de Deus só é colocado na testa, enquanto que a marca da besta ela pode ser colocada tanto na testa como na mão direita. Você vai entender. Para você descobrir o que é a verdadeira marca da besta, você tem que descobrir primeiro qual é o verdadeiro selo de Deus. Então vamos lá? Quando você vai lá em Isaías 8,16, a Bíblia diz o seguinte: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. A palavra de Deus fala
que o selo está na lei. Então, a gente vai ter que entender que este selo de Deus, ele está na lei. E que lei é essa? Os 10 mandamentos. Isso mesmo, pessoal. Essa lei aqui está se referindo aos 10 mandamentos, conhecida também como a lei moral. E se você for lá em Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos, ok? Olha só o que a Bíblia diz, a partir do verso 2, que começa o primeiro mandamento. Pessoal, só que antes de ler os 10 mandamentos, eu tenho que explicar para vocês como era o selo real. O selo real, ou a marca real, era o seguinte: ela tinha que ter 3 coisas sobre o governante, sobre o líder ou sobre o rei. Primeiro, seu cargo ou sua função. Segundo, o território, o local que ele exercer a sua autoridade, o seu governo, a sua função. E terceiro, o nome do governante, do rei, do líder. Ok? Então o selo, para ser selo real, um selo de identificação real, geralmente ele era um anel, que ali os reis selavam as cartas, né? Ele tem que ter o nome do governante, a sua função ou cargo e o território que ele domina, ok? Então agora que aprendemos como que era feito o selo real, vamos então caçar aqui nos 10 mandamentos um mandamento que tenha o nome de Deus, território que ele governa e a sua função. Então vamos procurar. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento de Deus e deve ser obedecido. Porém, ele não tem o nome, nem o lugar de domínio e nem a função, né, de Deus. Vamos para o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, aqui tem o nome de Deus, porém não tem o seu local de governo. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Que fala do nome de Deus, mas não fala as outras 2 características. Só que se você for vir aqui, ó, no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, né? Fala mais sobre o amor ao próximo, né? Por isso que havia 2 tábuas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não matarás, não tem o nome de Deus aqui. Não adulterarás, não tem o nome de Deus aqui. Não furtarás, também não tem. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Enfim, eu pulei o 4º mandamento de propósito. Por quê? Pessoal, um único mandamento da lei, que uma pessoa pode estudar a Bíblia e identificar que tem as 3 características do selo real, no caso aqui o selo de Deus, é o 4º mandamento, que se encontra dos versos 8 ao 11, que diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então aqui a gente tem um nome de Deus, Senhor, teu Deus. Então aqui a gente tem o nome dele. Então eu encontrei a primeira característica. Vamos continuar lendo. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Olha só, pessoal, que interessante. Aqui fala que o Senhor criou ou fez, dependendo da tradução, os céus, a terra e o mar em 6 dias. Então aqui aparece a função de Deus, que era o quê? O Criador. Deus é o Criador. Então aqui eu já tenho o nome e a função. E qual que é o lugar de domínio? Os céus, a terra e o mar. Ou seja, o único mandamento que tem as características do selo de Deus é o 4º mandamento, que fala sobre a guarda do sábado. E antes de você começar já achar estranho o vídeo, meu foco aqui não é nem tanto falar sobre a guarda do sábado, né? Eu não sou judeu, mas o meu foco aqui é mostrar para vocês que se você quer fazer um estudo claro, entender o que é a marca da besta, você tem que entender de acordo com a Bíblia o que é o selo de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, o selo de Deus é o 4º mandamento, é o único mandamento que tem as 3 características do selo real. Porém, agora para você ficar mais encucado ainda, é o seguinte: você vai perceber que a maioria dos cristãos, principalmente os evangélicos, os protestantes, eles guardam os 9 mandamentos, menos o 4º. O interessante é que o mandamento que a maioria dos cristãos não observa é o único mandamento que tem as 3 características do selo. Você vai encontrar algumas poucas igrejas que guardam o sábado e são cristãs. E meu objetivo aqui não é fazer propaganda de igreja. O meu objetivo é falar a verdade. E a verdade é essa. O único mandamento que tem as 3 características do selo real, ele não é guardado pela maioria das pessoas. E aí você já vai começando a entender o que seria a marca da besta.